Olá, meu nome é Guilherme Cordeiro e você está ouvindo Em Suma, tudo de teologia em 7 minutos, um podcast da Pilgrim. Nós vamos descobrir juntos algumas conexões improváveis em todas as áreas da teologia, buscando em toda a Bíblia e em toda a tradição cristã formas de abençoar a igreja toda. Tudo isso em apenas 7 minutos. A partir de agora. Episódio de hoje: o que a Trindade tem a ver com casamento, segundo Wayne Grudem? Se tivesse uma música brasileira para falar do mundo da teologia, acho que seria aquela que diz assim: essa família é muito unida e também muito ouriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão. E você já deve ter percebido que a Trindade é um assunto recorrente nessas brigas familiares. E o bom é perceber que todos se perdoam no final confessando o único Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E uma das brigas sobre a Trindade é exatamente se podemos usar analogias familiares para a Trindade. Temos Pai, Filho e Espírito Santo. E na família humana temos pai, mãe e filhos. Bem parecido, não? Para Agostinho Tomás de Aquino seria um absurdo propor isso. Deus é um único ser, diferentemente dos vários sujeitos que fazem parte de uma família. Por outro lado, teólogos como Gregório de Nazianzeno e os vitorinos medievais a admitem como uma bela expressão do amor trinitário. Mas você pode ficar tranquilo que hoje teremos um teólogo evangélico bem conhecido como nosso convidado no Em Suma. De fato, ele merece só por ter conseguido vender tantos livros grandes e pesados. E eu admito que ele consegue explicar as coisas de forma bem didática. Eu estou falando do teólogo batista Wayne Grudem, que tem sido fundamental na divulgação da teologia calvinista, bem como no movimento cristão conservador complementarista. E vamos começar com essa palavrinha: complementarista. Junto com autores como John Piper, Grudem cunhou essa palavra para defender sua visão sobre masculinidade e feminilidade, em contrapartida ao feminismo evangélico que enxergava em propostas igualitaristas. Servia não só para argumentar contra a ordenação feminina, mas também para preservar papéis tradicionais de homem como cabeça e mulher como auxiliadora submissa, ao menos dentro do casamento. O resumo é: papéis diferentes, valor e dignidade iguais. Isso fica bem claro em como ele discute diversas vezes a tradução correta do termo kephale, em textos como 1 Coríntios 11. O que significa cabeça nesses versículos? Em vez de ser um termo para fonte, como Gordon Fee sugeriu, ou proeminência, como outros autores, seria para autoridade, como se veria nos principais léxicos. E o que isso tem a ver com Trindade? Ora, como o Pai é a cabeça de Cristo, isso não pode significar que submissão importe em menor dignidade essencial. Logo, o mesmo se aplica em relação ao homem ter autoridade como cabeça da mulher. Em alguns momentos, Grudem chegou a sugerir que a autoridade não era só a principal diferença entre masculinidade e feminilidade, mas até mesmo entre as pessoas da Trindade. E aqui a briga familiar em volta do complementarismo, que já é enorme, assume proporções homéricas, ou talvez deveria dizer agostinianas. Lembra que Agostinho rejeitou esse tipo de analogia? Bem, ele não era feminista ou igualitarista, certamente. Será que Grudem acabou perdendo a mão na sua reação ao feminismo e acabou comprometendo a própria ortodoxia trinitária? Pois bem, Grudem é conhecido por mudar de opinião, desde motivos bíblicos para divórcio a seu apoio ao Trump. E aqui ele mudou também. Aceitou a geração eterna e qualificou melhor a subordinação eterna funcional. O que esses termos querem dizer? Embora alguns estudiosos bíblicos desde Westcott, no século XIX, questionassem a tradução de versículos joaninos que chamam Jesus de filho unigênito, ao argumentar que a melhor opção é único, Grudem abandonou essa opinião diante de evidências mais recentes. Isso significa que o filho é eternamente da parte do pai. Ou seja, há uma ordem específica no relacionamento entre pai e filho. Se essa ordem quer dizer que o pai eternamente comunica sua essência divina ao filho, que é a opinião mais comum ao longo da história da igreja, ou se o pai é a fonte das diferenças pessoais entre filho e espírito, que alguns autores reformados, mas não todos, tentaram defender com base em Calvino, Grudem não pensa ter dados bíblicos suficientes para decidir. Mas ele pensa ter dados bíblicos suficientes para outra ideia: a subordinação eterna funcional. Para Grudem, o Filho e o Espírito são completamente iguais em divindade a Deus Pai, mas são subordinados a Ele em seus papéis. E esses papéis, assumidos pelas pessoas da Trindade para agir na criação, durarão para sempre.
Ou seja, justamente porque o Filho é sempre do Pai a nível do ser, é apropriado que ele também sempre se submeta a ele a nível do fazer. Portanto, Trindade tem a ver com casamento, porque, nas palavras dele, assim como Cristo é igual ao Pai em sua divindade, bem como está sujeito ao Pai em seu relacionamento, assim também a esposa é igual a seu marido em sua humanidade e importância, bem como está sujeita à liderança dele no relacionamento. Ele vai além. A dádiva de filhos no casamento, procedentes do pai e da mãe e sujeitos à autoridade de ambos, é análoga à relação do Espírito com o Pai e com o Filho na Trindade. Bem, admito que alguns talvez fiquem incomodados com essa conclusão. Talvez você não seja complementarista ou até rejeite a terminologia da subordinação eterna do Filho ao Pai na Trindade, mesmo com os aprimoramentos que Gruden tem feito nessa direção. Então é natural você ter resistência a ver analogias entre casamento e Trindade. Mas veja só, nem tudo está perdido. Eu não iria desperdiçar um episódio de o que a Trindade tem a ver, não. Tem alguns pesos pesados teológicos do século passado que defendem uma ideia, embora não idêntica ao do Gruden, que realmente admite essa analogia do casamento para a Trindade. Nomes como Karl Barth, Hans Urs von Balthasar, sem mencionar Henri de Lubac, Schieben e João Paulo II. Então sim, tem certo respaldo essa analogia. E eu creio que Balthasar tem algumas noções que podem complementar, com o perdão da expressão, o Gruden aqui. Para ele, no cerne da Trindade está uma fértil autoentrega relacional. O Pai se entrega completamente ao Filho no amor do Espírito, e o Filho retorna perfeitamente esse amor no mesmo Espírito. O Filho mostra isso em sua vida encarnada, se entregando por nós na cruz e gerando vida eterna na ressurreição. Essa fecundidade se reflete no casamento, em que o amor de autoentrega entre pai e mãe é extremamente fecundo, formando um lar tanto com respeito a filhos biológicos, quanto a fecundidade espiritual de abençoar a muitos outros de fora da família. E alguns casados mais novos, como eu, podem atestar que, de fato, casamento e família é uma imagem da Trindade. E talvez seja justamente isso que precisamos para que Cristo como cabeça não signifique apenas uma posição de autoridade, mas uma autoridade relacional, compartilhada entre Pai, Filho e Espírito, que se entrega por nós para nos dar vida. Aí, a liderança masculina pode deixar de ser uma herança patriarcal ou uma tentativa de soberba reacionária, mas na verdade um passo quenótico de autoabnegação em direção a Cristo, assim como a mulher também precisa fazer se é para suportar um marido pecador ao lado dela, como eu sei que a minha esposa faz também. Afinal, o casamento é sobre isso, é sobre autoentrega. E na verdade, a Trindade é sobre isso também.